Sejam bem-vindos ao Autarcas 2021, nesta reta final. E é com muito gosto que eu tenho aqui o representante do PS, não podemos dizer isso, que é realmente o presidente da Conselhia do Partido Socialista de Paredes, mas também com um desafio onde prova a humildade, que é candidato à Junta de Freguesia de Beiro, a sua terra desde nascença. Antes de começarmos esta conversa com o José Carlos Barbosa, vamos ver um pequeno vídeo sobre ele que preparamos para si. José Carlos Barbosa tem 37 anos, foi em Beira que cresceu e onde reside. Desde muito novo que tem estado envolvido na vida social da freguesia. Começou por fazer parte do grupo de jovens, depois como dirigente associativo e nos últimos anos como presidente da direção do grupo desportivo, recreativo e cultural de São Luís de Beira. Em 2017 foi um dos sócios fundadores do Real Clube de Beira. Dentro do associativismo, tem também participação cívica nos Bombeiros Voluntários de Paredes desde 2017, onde é vice-presidente da direção dos Bombeiros. Licenciado em Engenharia Eletrónica no Instituto Superior de Engenharia do Porto. De 2009 a 2020 exerceu as funções de engenheiro eletrónico na CP Comboios de Portugal. Nesse período foi o responsável pela manutenção dos comboios Alfa Pendular. Atualmente é diretor executivo da Unidade de Manutenção e Engenharia da CP. No que se refere à política, foi membro da Assembleia de Freguesia nos mandatos de 2005 a 2009 e 2017-2021. Foi membro da Assembleia Municipal no mandato de 2009-2013 e vereador em regime de substituição no mandato seguinte. Desde 2018 que é o presidente da Comissão Política de Paredes do Partido Socialista. Em 2019, candidato a deputado pelo Círculo Eleitoral do Porto. E agora candidato a presidente da Junta de Freguesia de Beira. José Carlos, bem-vindo. Desde a última vez, grande programa que fizemos aqui, e acho que grande serviço público que fizemos todos aqui, inclusive tu, como presidente da Conselhia do PS, sobre a Biowater. E é nesse estúdio que eu acho que muita gente conheceu como político. Isto é a minha humilde opinião. É um gosto sempre ter-te aqui, José Carlos. Bem-vindo aqui ao novo canal. Olá, Paulo, obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar aqui contigo. Muita gente já me conhecia porque eu já tinha sido candidato à Junta de Freguesia, já tinha sido vereador, já tinha sido membro da Assembleia Municipal. Mas claro que falar de um tema que é comum, que é um problema dos paradenses, que é as questões da água, é sempre interessante porque, por aquilo que eu percebi, o vídeo teve muitas visualizações e teve muito alcance, e eu acho que consegui explicar bem porque é que nós estamos a fazer o resgate das águas. E há outra questão que eu também te quero dar os parabéns, José. Isto, independentemente de partidos, nós temos que ver as pessoas que são da nossa terra. E é um orgulho para Paredes ter alguém a dirigir, da forma como dirige os destinos da manutenção da CP. É realmente os parabéns que eu te dou, porque eu próprio fico orgulhoso. Não é? É uma pessoa aqui da região, é um paradense, é uma pessoa, independentemente de ser do PS, é do PSD, isso a mim não me interessa. É o José Carlos Barbosa, de Paredes, que está a dirigir que eu gosto de comboios, tu sabes disso, e acho que vocês estão a fazer um trabalho fantástico. E daí os meus parabéns por esse teu trabalho, que é muito bom. Paredes é uma cidade, desculpa interromper-te, Paulo, Paredes é uma cidade que está umbilicalmente ligada à ferrovia. A estação termina no centro da cidade, não é? Tem um potencial enorme. Há centenas de paradenses, mais da zona sul do concelho, que são ferroviários. A minha paixão pela ferrovia cresceu desde muito miúdo, porque eu adorava viajar na carruagem Schindler, fazíamos o especial praias, havia um comboio direto à praia de Espinho. Eu lembro-me que comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, então os meus sábados eram passados a trabalhar para ter dinheiro para o bilhete para ir para a praia. Então depois aos 15 anos ingressei nas escolas da CP, e aí me formei como eletromecânico e depois foi uma carreira. Isso eu admiro-te muito, Zé. Portanto, tu começas como um simples funcionário e depois fazes a tua formação lá e hoje és diretor do Departamento Nacional. Sim, eu começo como aprendiz nas escolas da CP, depois mais tarde ingresso na CP como operário eletromecânico na reparação dos alfapendulares e depois continuei o meu curso noturno, fiz o curso de Engenharia. Quando finalizei o curso fui convidado para ficar como responsável da parte da produção, da manutenção dos alfapendulares. Depois ali fiquei até 2019. Em 2019
A CP passava um tempo muito difícil e nós decidimos preparar um plano de recuperação, que apresentámos e que neste momento estamos a executá-lo. Eu tenho responsabilidades na zona norte do país em todas as oficinas, sou diretor da manutenção e engenharia e estou como diretor responsável por todas as oficinas do norte e tenho responsabilidades a nível nacional na área de manobra, que é engatagens de material, revisão e também na limpeza. Agora atravessamos um momento muito difícil por causa da questão do problema. Sim, tiveste nessas negociações. Rescindimos com a empresa em 24 horas, contratámos novas empresas, estamos a resolver o problema de centenas de trabalhadores que estavam infelizmente sem receber. Eu tenho muita sensibilidade para essas questões desse tipo de trabalhadores, porque, como sabes, Beira é uma terra muito pobre e de gente muito humilde. A maior parte das pessoas da minha família vivem do ordenado mínimo, não é? Eu sei as dificuldades que esses trabalhadores passam. Eu costumo dizer que quem vive com o ordenado mínimo não vive, sobrevive, não é? Tendo em conta o custo de vida. Pronto, e está resolvido esse problema. Eu sou uma pessoa que tem muita sensibilidade para as questões sociais, toda a gente percebe isso, por isso é que eu sou socialista. E cá estou. E és pai. Sim, tenho babado. Chama-se Diego. Diego. José Carlos, e o que é que podias estar bem? Quer dizer, és presidente da Conselhia do PS, estás muito focado na candidatura do Alexandre Almeida, és diretor, estás bem estavelmente a nível de trabalho, podias estar inquieto no sofá a ver o teu Porto e não te chateavas, mas não. O que é que te motivou seres candidato à tua junta de freguesia da tua terra? Eu começo na política muito jovem, eu sempre fui ligado, e toda a gente percebe, até para as questões ferroviárias, que sou um homem de esquerda, e Beira é uma terra muito de direita, mas eu percebia que a freguesia, apesar de apoiar sempre muito o Presidente de Câmara que ganhava, era o Presidente de Câmara de direita, eles tinham grandes votações, depois nunca havia aquele apoio que devia ser feito, ou seja, eles ganhavam e percebiam, aqui ganhamos por muito, não fazemos obra. Pronto, eu comecei muito jovem nas questões da política, local, fui candidato a Presidente de Junta, na altura tirámos a maioria, eu lembro não sei se foi com cerca de 20 anos, 8 ou 20 anos, já não lembro muito bem a idade, fui candidato a primeira vez, tirámos a maioria ao anterior Presidente de Junta, que teve lá o seu mandato, que fez um excelente trabalho, porque fez muitas obras. Esse Presidente apoia-te, não? Não, esse Presidente já não está. Já não está. Já não está. Nós. Mas o antigo Presidente apoia. O atual, sim, tenho falado várias vezes com ele, temos fortes ligações. Aliás, eu até trouxe aqui uma coisa engraçada para percebermos que apesar de Beira ser uma freguesia de direita, o que é importante são as pessoas, por isso é que eu até fiz uma lista que tem pessoas de vários partidos. Porque... Isso é mais para o fim, é a tua equipa, não é? Não, eu queria ler uma frase interessante do atual executivo, que terminamos o mandato com uma votação das contas por unanimidade, e por acaso o relatório de contas tem aqui uma coisa interessante, que é para as pessoas perceberem o clima que se vive em Beira em volta da minha candidatura, que diz o seguinte: como se trata da última apresentação formal das contas, queremos agradecer a todos os membros do Executivo da Assembleia e Público que, dentro das suas circunstâncias, souberam estar presentes. Agradecemos também à Câmara Municipal, na pessoa do Presidente Alexandre Almeida e aos restantes vereadores, que estiveram sempre prontos a nos ajudar. Esperamos que no decurso das novas eleições decorra com normalidade e que ganhe a equipa que mais demonstrar ser capaz de levar o barco em frente, em prol dos beirenses, independentemente das cores políticas. Ou seja, este Executivo foi eleito pelo PSD e chega a um final de mandato, reconhece que o Presidente de Câmara, apesar de ser do Presidente de Câmara Socialista, investiu muito em Beira, ajudou sempre, teve sempre para colaborar, e depois dizem que deve ganhar a pessoa que está mais bem preparada, independentemente das cores políticas. Isto quer dizer tudo, não é? Percebe-se que há claramente... Mas o que é que te motiva? É simples, a minha terra é uma terra pobre, é uma terra humilde, mas é uma terra que eu sempre vivi, que sempre... Tu ainda vives lá? Sim, eu tive uns anos fora, enquanto esta história é engraçada, porque eu, como estudei à noite, que trabalhava como operário, não é? E pegava às 8 da manhã, saía às 5, depois ia estudar até às 11 e tal da noite, ter o curso superior de Engenharia, e depois chegava a casa, ainda tinha mais 2 ou 3 horas de estudo para acompanhar as aulas e para fazer os trabalhos, e depois voltava a acordar às 6 da manhã, era sempre poucas horas de sono, e há um dia que eu adormeço e bati com o carro, então decidi que havia de comprar uma casa no Porto para ficar mais próximo, para acabar o curso, para finalizar os meus estudos. Já trabalhava na CP, então comprei uma casa e estive lá uns anos a viver, até 2017. Mas vinhas cá ao fim de semana, estava sempre presente. Eu já explico, eu estava sempre presente na vida de Beira, apesar de estar a viver lá. Pronto, entretanto, como nasceu o meu filho e estava lá, ele não tinha grande ligação a crianças, porque passava a vida num apartamento, numa terra onde não me dizia muito,
eu decidi que voltava para cá. Em 2017 eu parco as eleições por pouco, porque também não estava a viver cá. Apesar de estar a viver fora, sempre fui presente de uma das maiores associações de Beira, que é o Grupo Desportivo Recreativo Cultural de São Luís, e apesar de estar a viver fora, vinha cá aos treinos durante a semana. Aliás, eu quando queria tomar café vinha à minha terra. Pronto, a pergunta era porque é que eu sou candidato a Beira. Na política uma pessoa pode ter dezenas de cargos e há cargos mais importantes, que as pessoas consideram mais importantes ou mais relevantes. Eu acho que o cargo de Presidente de Junta é quase o empregado do povo, é o cargo mais próximo da população. E o facto de eu ser candidato a Presidente de Junta e já ter sido candidato a deputado, né? Aliás, até consta que eu não fui deputado. Eu por acaso até fui deputado por um dia, porque tomei posse, depois tive de sair, mas fui deputado por um dia. Quem procurar no Google percebe isso. Eu acho que uma pessoa tem de ter humildade. Eu tenho essa humildade. Eu gosto da minha terra. E depois o facto de eu ter muita experiência política, a minha terra só fica a ganhar. E eu também nesta fase da minha vida em que profissionalmente estou bem e que sinto que posso dar alguma coisa à minha freguesia, eu acho que ficar de fora e eu não posso olhar, não posso ser egoísta, não posso olhar só o meu umbigo. Eu tenho de perceber que passei uma infância muito difícil, com muitas dificuldades, comecei a trabalhar muito cedo. E eu acho que tenho feito isso no clube, tenho dado a oportunidade a vários miúdos de competir. Eu digo que o nosso lema lá no clube é futebol para todos, porque se reparares os clubes vivem com dificuldades, mas todos os miúdos sempre pagam uma mensalidade, no meu clube ninguém paga mensalidade. José Carlos Barbosa, e nem preciso estar cá, porque ele realmente tem tudo aqui bem estruturado. José Carlos, tu és acusado de prometeres trabalhos na tua freguesia. Isso é verdade. Sim, isso não é que seja mau. Sim. Agora não pode haver troca com contrapartidas de fazer com lista, isso, não é? Eu por acaso mas é verdade isso. Eu tenho curiosidade de ver, realmente tive curiosidade de ver a apresentação da minha adversária e de ouvir o discurso do candidato à Câmara, que digamos que para mim é o candidato mais impreparado de todos os concelhos da região Porto. Nós até um problema para a democracia, o PSD, que era um partido muito forte aqui em Paredes, apresentaram um candidato tão impreparado e que não tem a mínima noção de como é que se organiza uma Câmara, não tem a mínima noção do que é um orçamento da Câmara. Às vezes ele fala de 200 milhões, que Alexandre Almeida teve 200 milhões, teve 200 milhões, mas desses 200 milhões, são cerca de 50 milhões por ano, tem de pagar os salários, tem de pagar a luz, a água, tem de pagar os problemas ligados ao saneamento da exploração, todos os investimentos em infraestruturas, ou seja, ele não tem a mínima noção. E depois acusa-me, claro, essa acusação foi engraçada de ver, porque eu só conseguia formar a lista porque andei a prometer empregos. E logo a seguir a dizer isso, diz, mas eu estive a reparar, dizia ele, mas de todas as pessoas que entraram na Câmara, ninguém foi de bem. Pronto, ele acusa, mas depois diz o contrário. Aliás, se uma pessoa perceber os discursos dele, ele diz tudo e o seu contrário no mesmo discurso. Claro que isso é mentira. As pessoas que me acompanham desde 2005, eu fui fazendo listas, as pessoas estão comigo e acreditam em mim. E se eu quisesse ter 300 pessoas na lista, tinha. O problema é que as listas têm limitações no tribunal e eu convido sempre as mesmas pessoas que estão há muitos anos. E eu acho que é isso que devia fazer. Pronto, e depois também havia outra coisa que dizia, e isso eu gostava também que ficasse claro, porque às vezes a melhor forma, nós estamos a fazer as coisas com verdade. Já há um bocadinho, que eu quero ouvir as tuas propostas. Sim. Estou-te a dar aqui um bocadinho para também, eu falo só para defender... Mas, exato, dou-te a oportunidade, mas depois vamos para as propostas. Depois falamos para as propostas. Ele disse que nós não fizemos nada em Paredes. Pronto, isso não é verdade. Em Beira, não fizemos nada na freguesia de Beira, isso não é verdade. E falou do LAR, que o Presidente da Câmara estava a enganar os beirenses, porque quem paga o LAR seria o programa Pares. Para já, aquilo é o centro de dia, ainda não está a ser feito lá, está a ser feita uma obra de 600 mil euros, que a Câmara participou desde o primeiro dia. A Câmara que fez um concurso ao Portugal 2020, não é o programa Pares, são cerca de 600 mil euros, e a Câmara vai participar com cerca de 200 mil euros, que é uma promessa que o PSD de Ricardo Sousa tinha feito e nunca cumpriu. Neste momento a obra avançou, foi uma das obras mais importantes das últimas 2 décadas em Beira e está a ser feita. Além disso, está planeado, está feito um concurso para o programa Pares de cerca de 1,5 milhão para o LAR, que é a parte de cima, que será feito o LAR com 20 e tal camas. Portanto, era importante dizer isso e também dizer que a nível de delegação de competências, ou seja, a delegação de competências, no fundo, a Câmara meteu o dinheiro dos presidentes de junta para que eles começarem a fazer obras. O Alexandre Almeida conseguiu, por exemplo, e fez isso em todas as freguesias. Em Beira meteu cerca de 230 mil euros, eles têm feito obras interessantes, obras de proximidade, e nós percebemos muito bem que as obras, o funcionalismo das câmaras é muito difícil de fazer obras, aqueles processos todos, e os processos nas juntas freguesias são todos muito mais rápidos. Eu espero que o Presidente da Câmara tenha cá para também explicar isso, mas agora, José Carlos, Beira, é isso que o teu desafio que se propõe.
o que é que tu apresentas aos teus fregueses ou às pessoas, aos teus vizinhos, não é? No fundo? Quais são as tuas propostas para os 4 anos? A primeira coisa é dar força a Beiro. Sou uma pessoa com a minha experiência e com o capital político que eu fui ganhando ao nível dos anos. A Beiro tem muito a ganhar, não é? Porque as pessoas conhecem-me, eu tenho muita. O Presidente da Câmara conhece-me bem, eu sou líder do Partido Socialista, e é importante todo o capital político que eu ganhei para depois para exigir. Neste momento já estamos na fase do exigir aquilo que temos direito, porque a ideia de um Presidente de Junta ter de andar a mendigar para ter alguma obra, eu vou exigir. O Alexandre Almeida percebe, conhece-me, sabe que durante muitos anos não foram, à exceção destes últimos 4 anos, que foram feitas obras interessantíssimas, foi gasto muito dinheiro na freguesia. Foi feita, estou a falar ainda agora, está a ser feita uma obra na Avenida Padre Américo de 230 mil euros para a construção de passeios. O Alexandre Almeida sabe que eu vou exigir muito a obra em Beiro, porque nós temos de recuperar o tempo perdido, e só um candidato como eu, com a minha experiência, com o capital político próximo do Presidente de Câmara, consegue fazer esse investimento e percebe qual é a dinâmica da freguesia. Eu tenho 2 a 3 obras muito importantes, depois está aquele conjunto de obras de proximidade. Uma delas é um pavilhão de ginásio desportivo. O Presidente da Câmara já deu o exemplo que fez um pavilhão na freguesia mais pequena, que foi a Estoril. Beira é uma freguesia que tem muitos jovens e foi perdendo ao longo dos anos, mas ainda tem muitos jovens. E sempre esses jovens têm muitas apetências para as atividades esportivas. Sempre fomos uma freguesia bairrista, com força, com equipas fortes, que gostam de ganhar campeonatos. E nós queremos fazer um pavilhão porque é importante. Nós temos o Real Clube Beira, que é um clube que está a participar no Inatel, em futsal, e não tem condições, tem de vir jogar a paredes, tem de treinar a paredes, e então o clube não tem capacidade para evoluir. Nós vamos fazer um pavilhão, está prometido, há um acordo entre mim e o Alexandre, se ganharmos vamos fazer um pavilhão. Além disso, o Alexandre Almeida lançou um conjunto sintético, está prometido um sintético para o São Luís. Como eu digo, o São Luís é um clube que jogou sempre em torneios de concelhis, não é? Mas era o campeão dos concelhis, normalmente era o clube que ganhava mais campeonatos concelhis. A nossa ideia é um pouco diferente, nunca quisemos jogar federados, sempre olhámos para o concelho como um futebol de proximidade, um futebol com custos mais baixos, e vamos continuar e que podemos dar a oportunidade aos miúdos de jogar, porque se nós tivermos custos muito elevados, os miúdos vão ter de pagar uma mensalidade, e nós sabemos que os miúdos são todos muito pobres, e os pais têm dificuldades em pagar essa mensalidade, então não abdicamos da mensalidade para dar só a oportunidade de eles jogarem no futebol concelhio, e toda a gente está de acordo, e pronto, nós vamos fazer o pavilhão. Depois há uma questão do Parque de Lazer, que o Parque de Lazer, o Alexandre Almeida também tem falado do Parque Urbanos, o Parque de Lazer de Beira é um dos mais bonitos do concelho, tem um pequeno rio, onde os miúdos podem se banhar, e nós queremos fazer uma ligação a outra zona da freguesia para que as pessoas, nos seus percursos noturnos, façam a ligação ou percorram o Queres que a freguesia, no fundo, entre numa opção mais para o desporto de natureza, que é as caminhadas, os trilhos? Sim, a freguesia é uma freguesia muito rural, não é? E nós temos esse parque de lazer, nós no fundo estamos a aumentar-lhe a dimensão e captar mais pessoas para o parque de lazer. Depois há aquelas questões de obras de proximidade, os arruamentos. Saneamento. Saneamento, nós sabemos que, toda a gente sabe que nós, há 4 anos, era dos nossos cavalos de batalha. Nós finalmente conseguimos resolver, claro, depois de muitas... Ainda não está, mas... Sim, neste momento ele está lançado do resgate, e nós temos um problema grave no lar, porque para continuar a sua atividade temos de fazer ligação, ou seja... Porque há esse problema, não é? Porque mesmo a nível de investimento, neste caso é uma obra social, mas qualquer investidor que queira ir para uma freguesia que não haja saneamento... Sim, é um problema, é uma barreira à evolução da freguesia. A freguesia de Beira tem vários problemas. Um deles, por exemplo, é a questão do PDM, né? Porque é uma freguesia muito rural e não há muitos terrenos para fazer casa, então os jovens saem da freguesia. Nós temos de olhar para isso. Isso não está aqui no programa eleitoral, porque é uma coisa que eu não posso prometer dizer que vou alterar o PDM, há regras específicas. Aquilo que temos de fazer enquanto Presidente de Junta é tentar explicar às pessoas, explicar aos técnicos da Câmara que é preciso alterar o PDM, porque um terreno em Beiro neste momento é quase... às vezes até é mais caro que no centro de Paredes, porque há tão poucos terrenos, a procura é tão grande que os jovens querem lá ficar e não conseguem construir. E não Beiro não é muito longe de Paredes, para quem não conhece, estamos que é 2 km? São 4, 5 km. 4 km do centro da cidade.
é muito próximo. Transportes públicos, como é que está a ser vida? Existe a rede de transportes públicos em Paredes é uma rede que tem, pronto, que nós sabemos que é ligeiramente Como a região. deficitária, como a região, não é? Não é só em Paredes, é a região. Não é, nós, transportes públicos de Beira, se nós, eu costumo dizer que uma estação apanha ou capta pessoas num raio de 5 km. Beira está próximo da estação, ou seja, as pessoas que para irem para o Porto é fácil a ligação. A nível de autocarros não tem, mas é o que eu estou sempre a dizer, isto é uma rede. É uma luta. Uma rede ferroviária funciona como um rio. Mas vai ser algo que vais encarar de uma luta para que haja mais transportes públicos na tua freguesia. Eu acho que aqui é importante é perceber a necessidade da hora que é preciso trazer as pessoas, por exemplo, os miúdos que andam na faculdade, trazê-los à estação. Se o comboio sai às 8, se o autocarro que vem de Beira só chega às 8h30, nós temos de olhar para isso com olhos de ver. Isso eu acho que é o principal problema, a principal barreira. Tentar perceber, e isso também tem um trabalho da Câmara, porque, como eu estou sempre a dizer, se nós olharmos isto do ponto de vista de um rio, a linha do Douro é um grande canal e que tem os afluentes que alimentam esse grande canal. E as redes de autocarros, as redes urbanas de autocarros, têm de alimentar este grande canal que é a linha do Douro. Porque temos de olhar para isso é uma realidade. Não está no meu programa eleitoral, porque eu não posso prometer coisas que não sou capaz de cumprir, não é? Agora, nós temos de olhar... Mas podes dizer que vais fazer pressão e vais dotar pela... Sim, a Junta faz uma coisa interessante, que é transporta os miúdos da creche a casa de forma gratuita. Os miúdos já são transportados, nós vamos continuar a dar esse transportar. apoio. Depois há a questão das associações. Nós, apesar de dizerem que nós não temos associações e que os nossos filhos precisam de mais coisas, claro que precisam, mas os nossos adversários digam um pouco isso. Dizem que Beira não tem vida. Claro que tem alguma vida. Não tem a vida que nós queríamos porque as associações são pobres e têm dificuldades e nunca tiveram o apoio necessário e não têm as infraestruturas. Mas nós temos 4 associações, temos a Associação de Seriedade, temos o Clube de Pesca, temos o Grupo Desportivo de São Luís e temos o Real Clube de Beira. Uma das coisas que eu fiz, e quando faço listas tenho sempre esse cuidado, que é meter pessoas que estão envolvidas no associativismo, porque essas pessoas normalmente são pessoas que estão disponíveis no seu tempo. Podemos passar já para isso. Não sei se todas as propostas mais importantes já apresentaste ou se queres apresentar mais alguma. Sim, depois tornar a freguesia mais digital. Hoje em dia existem ferramentas digitais, nomeadamente um site, nomeadamente aplicações para fazer os pedidos online e as pessoas só vão voltar à junta ou até recebem em casa as declarações. Toda a gente percebe que eu sou... E agora com este fundo de resiliência, penso que há dinheiro para isso. Sim, para a digitalização, para acabar com os processos burocráticos, essas coisas todas. E a minha área, eu sou engenheiro eletrotécnico, eletrónica e computadores, é uma área que eu domino e que gosto, sempre gostei da parte informática. Portanto, é o peixe na água, se ganhares, sim. Não é? Qual é a equipa que te acompanha, Zé? Sim, a minha equipa... Porque nada disso pode ser, não és sozinho. Não podes ser sozinho, não vais ser o presidente o tempo inteiro. Eu sou o líder do projeto e serei o presidente de junta, porque uma das coisas que criticam é que eu vou ganhar e depois de ganhar salto fora e vou à minha vida porque não tenho tempo. Claro que eu tenho tempo, não é? Tenho tempo, sou o presidente do clube e se dou... Agora, passo muito do meu tempo livre dedicado às questões da freguesia e vou continuar. A freguesia de Beira não exige um presidente a tempo inteiro, não é? Porque ela não tem dimensão para isso e ninguém ficaria a tempo inteiro porque o salário de um presidente de junta em Beira não dá para viver, não é? É abaixo do salário mínimo, por isso está fora de questão ser a tempo inteiro. Aquilo que eu tento quando faço uma lista é tentar encontrar pessoas que se dedicam à freguesia, que dão um pouco de si nas suas horas livres à freguesia. E nós temos aqui na minha lista estão presidentes de associações, estão pessoas que pertencem às associações da freguesia e são pessoas que participam sempre nas comissões de festas. Mas, Carlos, as associações não apoiam. As pessoas é que podem apoiar as associações. Sim, as associações não têm partido. Não preciso usar isso é a oposição, as pessoas... Não é o que diz o outro, é aquilo que o Paulo Lopes estou-te a dizer. Sim, eles dizem isso. Não é eles, eu estou-te a dizer. Não, as associações não têm partido. Não tem nada a ver com eles. O que eu quero dizer é que as associações... Sim. Isso deu muita polémica, as vossas apresentações, terem as associações lá. Não, tinham as pessoas que lideram as associações. As pessoas é que lideram as associações também são livres. Claro, e fizeram as suas escolhas. E fizeram as suas escolhas e devem ser mal eras. As pessoas são livres. Aquilo que eu quero dizer é... Escolher. Agora também não estou de acordo que as associações tenham partido. Não. As associações não podem ter partido. Nem eu disse isso. A questão das associações é fácil. Eu quando faço uma equipa e quando tento envolver as pessoas, eu tenho de envolver pessoas que estejam completamente ligadas à freguesia, que deem um pouco de si. E normalmente essas pessoas estão um pouco nas associações. Claro, isso fazem parte, concordo são membros das comissões de festas, das fabriqueiras, líderes das associações, dirigentes das associações, pessoas que estão disponíveis, que nós sabemos que há muitas pessoas que não estão disponíveis, trabalham, fazem o seu trabalho, depois chegam a casa, recolhem-se em casa e não participam. Até é importante, por exemplo, até a última, o Ricardo esgotou, aliás,
O Ricardo fragilizou um pouco a minha adversária, que eu tenho... Está a falar aqui, do Ricardo Sousa, candidato. Ricardo Sousa, candidato do PSD. Eu tenho uma enorme estima para a minha adversária, é uma pessoa que eu sempre me dei bem. Engenheira Lúcia. Sim, tenho uma boa relação com ela, tenho uma enorme simpatia, mas Ricardo Sousa fragilizou logo a minha adversária à partida, porque convidou 10 pessoas, ela é essa uma escolha, quando ela devia ser a escolha logo, a primeira escolha, porque o executivo do PSD não se mantendo em funções e nenhum deles sendo candidato, havendo uma coligação, o número 2 a ser escolhida, se ninguém do executivo fosse escolhido para dar continuidade, era o candidato do CDS. Não foi feito, convidaram dezenas de pessoas, uma dezena de pessoas, e depois convidaram a Lúcia. Mas pronto, a Lúcia, a entrada, e depois até à última da hora... Mas vai contar com a Lúcia, mesmo na oposição? Claro que sim, claro que conto, não é? Conto com toda a gente, a freguesia é muito pequena, e estas questões de políticas de ter adversários é importante, porque a Lúcia foi capaz de trazer algumas pessoas para a freguesia que nunca participaram em atividades nenhumas, que nunca estiveram disponíveis, e neste momento estão muito disponíveis para fazer o porta a porta e para participar na lista, ou seja, aquelas pessoas daqui para a frente até podem ter atividade nas associações. Aliás, a Lúcia foi convidada para ser dirigente do Real Clube de Beira, que eu tive, na altura, eu incentivei, porque o Real Clube, já tinha existido uma associação chamada Real Clube de Beira, nós criámos outra, a associação tinha sido distinta, criámos outra com o mesmo nome, mas com siglas diferentes, e a Lúcia foi convidada, porque tinha sido candidata do CDS, até integrar. Ela disse que na altura não tinha tempo, não tinha disponibilidade, pronto, nós aceitamos. Eu fui uma das pessoas que incentivei, porque eu era presidente de um clube e sempre gostei do associativismo e achava que a freguesia devia ter mais uma associação ligada mais ao futsal e às questões culturais. É importante que essas pessoas da lista da Lúcia depois participem e ajudem a freguesia. Façam o que eu faço no dia a dia, no meu tempo livre. Bem. Portanto, a equipa, falavas, os 4 primeiros, secretário. Ou secretário? O meu secretário é Eufrásia Magalhães. Eu tenho de ler porque a Eufrásia... Estás à vontade, José. Não, depois a Eufrásia Magalhães será a secretária. Depois temos a Andreia Moreira, que será a tesoureira, e temos a Ana Carmo, que será a presidente da Assembleia. Candidata? Que candidata à Assembleia da Freguesia. Sim, depois tu, claro. A Eufrásia Magalhães é uma pessoa que é professora, é muito ligada à cultura, é professora de História. A Andreia é bancária, será a tesoureira, a pessoa que está ligada às questões. E a Ana Carmo é uma enfermeira que também tem formação em gestão, uma pessoa muito popular e muito simpática, e acho que tem dinâmica suficiente e formação para ser a presidente da Assembleia. Nós queremos trazer as pessoas à Assembleia de Freguesia, então a Assembleia de Freguesia tem de ter alguma dinâmica para fazer propostas, porque eu também quero ser um presidente junto, envolvendo as pessoas e conhecendo as pessoas. Né? Muito bem. Zé Carlos, já passámos os tempos, contigo passa sempre os tempos, mas ainda te vou dar mais uns minutinhos. Sim. Para olhares ali para a janela do Beiro. Aquilo é uma janela para ver, sabias? E apelos ao voto em ti, dia 26. Sim, eu gostaria de pedir e dizer, e pedir aos beirenses que acreditem no meu projeto para Beira. Beira precisa de uma pessoa com capital político, com experiência. Eu acho que neste momento sou a pessoa mais preparada e com mais capital político para desempenhar a função de presidente de junta. Vocês sabem que podem contar sempre comigo, estou sempre com as portas abertas, espero poder contar com o vosso voto, contem comigo. Zé Carlos, muito bem. Tu sabes que foi um programa, nós estamos, sabes que é o fim, quase estamos nos finais, acaba com a entrevista do Dr. Antonino de Sousa, mas estamos aqui nos finais e tu, Zé, foste sempre uma pessoa muito simpática com o Novo Canal, e eu, no qual, como diretor, te agradeço sempre, e a tua presença cá. Eu sei que tu, desde o primeiro minuto, e não tens uma agenda muito fácil, mas sempre tu mostraste intenção e vontade de estar cá, no qual eu regresso também ao PS, tu és o presidente da Conselhia, que sempre se mostrou, e todos os candidatos que puderam, alguns não puderam, outros que não se sentiam à vontade, porque é importante, não é fácil, candidatos de junta de freguesias, lidar com a comunicação social. Eu agradeço-te imenso por tudo que tens feito pelo Novo Canal e principalmente pela credibilidade que dás, que isso é muito importante. Quanto ao resto, desejo-te muito boa sorte. Como sabes, não votas em Beira. Não voto em Beira, por isso que ganho melhor. As pessoas conhecem-te, eu conheço-te, por isso continua no caminho e que seja o melhor resultado que tu desejes para a tua freguesia, porque com certeza que a tua freguesia contigo já está a ganhar, não ganhas, já está a ganhar, porque o cargo que exerces já levas às costas. Obrigado. Obrigado, Paulo. José Carlos Barbosa, isto é jornalismo de proximidade, nós conhecemos, é uma entrevista muito fácil com o José Carlos Barbosa, por isso nós conhecemos as pessoas, não podemos ser máquinas e sabemos quem temos ao nosso lado e as conversas envolvem-se. Conhecem a pessoa como é, sem truques,
sem perguntas encomendadas, sem nada. É esta a nossa missão. Por isso já sabe, é que mesmo na reta final, em algumas entrevistas que pode ver aqui no novo canal, acompanhe até segunda-feira, é o último dia que nós fazemos políticas. Não queremos fazer na campanha porque não temos condições para estar com todos. Ou estamos com todos ou não estamos com nenhum. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.